Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Aqui quem está falando é o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o TI Informe e Ação. Eu sou a fisioterapeuta Débora, você pode me encontrar no @movimenta_TI e juntos você nos encontra aqui no podcast, que pode ser acompanhado pela sua plataforma favorita de áudio ou de vídeo. E hoje a gente vai para mais um episódio, né, Sancler? E a gente vai falar um pouco hoje sobre residência em terapia intensiva. É engraçado, assim, né? Porque se a gente parar para pensar, vamos contar um pouco da gente, né, Sancler? Na nossa época quase não tinha residência, né? Hoje é um boom de residências, assim, né? Acho que hoje tem muita possibilidade de escolha, tanto de lugares quanto de tipo de hospital, de programas de residência, né? E pelo menos eu lembro quando eu fui fazer, eu particularmente não me lembro de ter um lugar que tinha residência de UTI. Né? E aí o que tinha muito, ainda mais aqui em São Paulo, né, era o programa que a gente chamava de aprimoramento, que era um programa do estado, né, onde a gente tinha a bolsa pelo estado, né? E é engraçado você pensar, né, que hoje a bolsa da residência acho que tá em 4.000, alguma coisa assim, né? 4.106,09, segundo a última resolução do Ministério. E eu lembro que a minha bolsa era de R$ 400 na época, assim, É uma singela diferença. gritante, né? A carga horária do aprimoramento era menor também, né? A gente fazia, acho que 8 horas por dia. Naquela época a gente não fazia final de semana, a gente não fazia noite, né? Eu fiz meu aprimoramento no Sírio. Eu lembro que na época eu queria muito onco também, aí eu prestei no hospital aqui do câncer, no AC Camargo, prestei no Sírio, prestei no Incora, apesar de não era muito o que eu queria, a cardio em si, e acabei escolhendo e indo pro Sírio, né? Mas eu vou te falar assim, que eu só tenho lembranças boas daquela época, assim. Foi uma escolha muito acertada. Eu queria ir pra UTI, né? Eu queria hospitalar, eu queria UTI. E aí, eu lembro, assim, de ter passado no estágio, foi um período curto, né? E de olhar e falar assim, não, eu preciso de um tempo maior nisso aqui, né? Pra aprender mais, pra pegar a mão. Eu tenho uma lembrança muito forte no estágio de eu montando um ventilador e eu falando, gente do céu, eu preciso fazer isso muito mais vezes pra Eu preciso sair, pegar a assim, mão né? disso aqui. Exatamente, porque eu lembro, né, das pessoas ajudando e eu falando, nossa, acho que eu tenho que fazer muitas vezes para eu conseguir entender como funciona. Então, acho que foi essa a ideia do aprimoramento, né? Acho que outra coisa que depois a gente pode desenvolver ao longo da conversa, né, mas que eu pensei muito na época também, era a ideia de conhecer outro centro, né? Porque eu fiz a USP em Ribeirão, então eu passei na UTI lá, né, do HC de lá. E óbvio que eu sabia que existia um mundo, né, por exemplo, de um hospital privado, né, e que eu não conhecia. Então a ideia também foi essa, de como é que funciona uma UTI em outro lugar, né, que não esse que eu já conheço. E aí eu lembro, assim, que foi um ano sensacional, assim, eu sou muito grata por aquele ano, porque eu aprendi muito. Lembro sim de ser um ano exaustivo, muito cansativo, mas eu lembro que, assim, era tão instigante, assim, tão animador o tanto que eu estava aprendendo, que, assim, passou, né? Lógico que Foi rápido, né? tiveram fases mais difíceis, né? Eu falo muito isso para os alunos. Eu lembro especificamente de alguns lugares que eu passei e que foram muito difíceis para mim, né? Que a gente fica, ai meu Deus, eu espero que isso passe logo, né? Mas de uma maneira geral, eu lembro que de aproveitar assim todas as oportunidades que surgiam, assim, então vai ter um curso à noite de não sei o quê. Não, vamos lá, quero fazer, vamos inscrever, né? Porque o olhar era esse. É um ano para eu mergulhar em tudo que estão me oferecendo, né? Então foi muito Era um legal. ano Eu fiz de dedicação exclusiva a isso, né? A esse período seu de exatamente. formação. E eu acho que é isso, né? Isso é uma das coisas que eu acho que quem tá ali nesse contexto tem que pensar. É cansativo? É cansativo. Mas é o ano que você tem pra isso, né? Agora, no caso da residência, 2 anos.
E foi um ano muito bom, assim, de fazer amizades, né? De fazer contatos ali com pessoas, com profissionais. Então, para mim, assim, foi muito legal mesmo. E você, É como muito bom foi? ouvir histórias. Para mim foi mais ou menos a mesma coisa, sabe, Débora? Quando eu me formei na faculdade, não tinham programas de residência para fisioterapia. Então a gente tinha os aprimoramentos, e a maioria deles acontecia em São Paulo, e você tinha alguns no Rio, em Belo Horizonte também tinha. E outros que a gente chamava de curso de especialização, que era uma pós-graduação, né, lato sensu, e só que alguns serviços ofereciam uma pós-graduação com uma carga horária extremamente elevada e prática. E aí eu me formei em Brasília na graduação, e eu tive uma professora, que é a professora Ana Paula, e aí eu fiz um projeto, ela foi minha orientadora de TCC, e ela tinha passado pela especialização em São Paulo, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E aí eu lembro que eu queria muito o TI já nessa época, e ela falou, por que você não vai para lá? Porque a gente não tinha em Brasília uma especialização prática, em que eu fosse fazer uma imersão direta dentro da UTI. Ela falou, vai para lá, faz a prova, e aquilo mexeu comigo até que eu tomei a decisão de fazer. E eu fiz a prova do aprimoramento em terapia intensiva no HC, aí, né, da USP, e fiz a prova que era para fisioterapia respiratória na Unifesp, na Escola Paulista. Mas sabendo que fisioterapia respiratória era o título, a gente não tinha especialidade de UTI na época, nem de respiratória, era pneumofuncional, meus cabelos brancos entregam que isso foi há muito tempo atrás. E aí eu passei na Unifesp. Então, eu fui fazer a especialização em fisioterapia respiratória. Aí, falando de carga horária, Débora, a gente lá na Paulista era uma carga horária bem mais intensa do que essa que você colocou. A gente tinha que estar todos os dias, de manhã e de tarde. A cada 3 dias você emendava uma noite de plantão. Então, tinha que dar um plantão de 36 horas, dia sim, 2 não. E isso incluía o final de semana e a noite, e incluía segundas e quartas à noite uma pós teórica, que ela era separada, ela funcionava em separado para quem quisesse se inscrever, então eram turmas muito grandes, mas tinham 22 pessoas que faziam essa especialização prática, e aí a gente rodava em todas as UTIs. Talvez o que tenha me movido foi o fato de ter um suporte de uma instituição para que eu estivesse dentro das UTIs praticando, desenvolvendo as habilidades práticas. Isso foi o que sempre me moveu, e eu acho que esse deve ser um dos grandes focos de todo mundo que faz residência. Você vai vivenciar, você vai ter prática, você vai ter mão, você já é formado, você é o fisioterapeuta, só que tem uma instituição por trás, profissionais, staff, que vão lhe dar a segurança para que isso aconteça. Mas é um momento de você se desenvolver. Eu vejo a residência como um espaço muito grande para que você possa se desenvolver. Então, eu fiz um ano dessa forma na Escola Paulista de Medicina, e é muito interessante poder ver hoje o que se tornou de oportunidade uma residência, né? Como você falou, tem muitos serviços, tem muitos programas. Cara, hoje você pode ser extremamente específico. Você pode fazer uma residência em urgência e emergência, em terapia intensiva adulto, em cardiologia hospitalar, em cuidados paliativos, em oncologia. Então, assim, o universo cresceu de uma forma para as residências, e eu acho que é um caminho. A gente conversou isso aqui com o Rick, né, Gosselin, que a formação mais específica, ela é notoriamente necessária. Então, eu acho que a residência hoje, se você for pensar o tanto de vaga de residência que tem, eu acho que isso é necessário para que praticamente todo mundo que se forma em fisioterapia dê um passo para fazer uma residência. Então, eu fui para a residência para isso, e foi muito bom. Rodei um ano em diversos setores, em várias UTIs, e aí eu queria te fazer uma pergunta, Débora. Pessoal, como é que você se sentiu quando você saiu da residência, quando acabou a residência profissionalmente? Porque assim, eu me formei, fiquei 6 meses dando plantão no hospital pequeno, que tinha poucos pacientes na UTI e tal, e fui fazer a residência. Eu confesso que quando eu acabei a residência, eu me sentia um super-homem. Eu falava, eu posso ir para qualquer UTI, eu atendo em qualquer UTI, qualquer tipo de paciente, porque eu vi todos os pacientes graves, UTIs complexas, UTIs não sei o quê. Eu me sentia assim, meio que como, isso aqui é o suficiente. Hoje eu tenho a maturidade de dizer que era uma loucura esse meu pensamento na época. Mas ele demonstrava um dos objetivos, que é quebrar a barreira da assistência, quebrar a barreira do medo, né? Então, assim, quando eu terminei, se você me chamasse para qualquer lugar para trabalhar no planeta, eu ia falar, vou, sem medo, vou, não tem problema não, me viro. Hoje eu entendo que isso era uma loucura da época, mas foi bom para mim na época. Mas como é que você se sentiu quando acabou?
Mas você sabe o que você tá falando? Eu acho que é meio que todo mundo sente, porque eu vejo os alunos, né, que eu consigo acompanhar, assim, acabou, e aí no ano seguinte, às vezes eles estão ali, né, dividindo o plantão, né, com alguém, e eu tô ali, né, com os alunos da graduação acompanhando, e é isso, eu acho que é a sensação de todo mundo, né, de tipo, posso, né? Que é o que você falou, eu acho que é interessante porque é o objetivo da residência, né? É te empoderar de que, ok, né? Você saiu da faculdade com pouco tempo de prática, mas agora você tem muito tempo de prática, né? Esse abrir a porta aí, né? Como se fosse, né? Sabe aquela pessoa que vai pular de bungee jump, né? De paraquedas, e aí ele, a hora que chega ali na Da ponta, ele hora. fica, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí vem alguém, tum, empurra, né? Tipo, vai de uma vez, você já treinou. Né? Eu acho que é o que a residência faz, assim, no final, né? Vai, né? E não tem outro jeito, né? Sancler tem que ir. Mas lógico que, enfim, é outra discussão. Talvez o que a gente deveria pensar em relação a isso é que os hospitais, as instituições deveria ter ali, né, uma maneira de suprir isso no sentido, por exemplo, de, então você vai dar um plantão, ali naquele mesmo local ou na UTI do lado tem alguém um pouco mais velho para te suprir, porque obviamente você viu muita coisa na residência, você tá preparado, mas você não tá preparado para tudo. Você não tem a experiência de alguém de muitos anos, né? Falta a experiência, né? Tem coisas que você só vai conseguir com muito tempo, e talvez o olhar e uma ajuda específica de alguém que já passou por isso vai vai prevenir que você tenha contato com as experiências ruins para que você aprenda, né? Exatamente. E acho que uma construção que não acaba nunca, né, Sancler, na verdade, porque, e aí depois a gente pode também falar mais sobre isso, mas você entra na residência, a ideia é que você entre para aprender, né, para você se formar, para você construir ali o seu profissional, mas como você bem disse, com a ajuda de alguém que já tem uma experiência, né, porque o teu nível ainda não tá ali, né? Você tá um pouco mais para baixo. E aí você vai Uhum. subindo degraus. E quando a gente tá depois, né, que a gente termina e vai para a prática profissional, isso continua acontecendo, né? Porque ainda hoje, por muitas vezes, eu preciso acionar alguém, porque olha, putz, não sei, isso aqui tá fora do meu escopo, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que é importante assim esse se sentir capaz que a residência dá, né? Mas acho que é importante também a gente lembrar que foram 2 anos, não é só a vida que você tá ali na UTI, né? Às vezes eu falo isso pros alunos, eu falo, gente, calma, que eu já vivi isso outras vezes, vai por mim, né? No sentido de, ó, é muito bom, você já passou 2 anos ali na residência, agora você vai assumir seu plantão, mas veja que também não te ensinou tudo, né? Eu Ainda tem lembro que muita quando eu coisa a construir, né? é, eu lembro que quando eu terminei, eu entrei na USP, né? Eu já passei direto no concurso. Na verdade, não tinha nem acabado o aprimoramento quando eu já tinha passado. Mas eu continuei trabalhando um tempinho lá no Sírio, né? O que também facilita muito, porque você não sai de um lugar e entra em outro com rotinas novas, com tipos de pacientes novos, né? Então eu continuei naquela jornada onde eu já estava. Então acho que isso também acabou que ajudou nessa construção passo por passo, né? Mas eu Deixa acho eu que fazer uma rapidinho, pode. só antes de você colocar, falando sobre esse assunto aí, eu tive uma experiência um pouco contrária, porque eu fui para a Unifesp, para o Hospital São Paulo, né, um hospital público que tinha uma forma de gestão e de funcionamento, e aí quando eu acabei a residência, passei um certo tempo em São Paulo e eu voltei para Brasília. E em Brasília eu fui trabalhar num grande hospital de uma rede privada. Então, para mim, foi um certo choque de realidade a forma de gestão dos processos, do serviço e etc. Porque eu saí de um hospital público de grandíssimo porte para um hospital privado de grandíssimo porte, mas são formas diferentes de você trabalhar. Mas eu tenho certeza absoluta que a experiência e o know-how que a residência me deu
me deu base para que eu pudesse construir uma carreira mais sólida nesse serviço privado. E aí tinha um professor na residência, ele era da cirurgia torácica, era um cirurgião torácico, e eu lembro que uma vez alguém falava com ele assim, professor, você sabe muito, você sabe mais do que todo mundo, e ele falava assim, eu não sei mais, eu sei primeiro, eu sou mais velho que vocês, entendam que é um processo. Se você ficar os mesmos anos que eu fiquei estudando, ou se você estudar mais do que eu estudei, chegar aqui você vai ter um acúmulo de conhecimento, de know-how, de experiência muito maior do que eu. Então, ele colocava isso, e isso me marcou muito, que era, você não sabe mais, você sabe primeiro, depende do quanto você vai se dedicar. Então, na residência, é o grande pontapé inicial, é a jogada do bungee jump mesmo. Já pulou de bungee jump? Não, nem Eu já pretendo. pulei umas 5 vezes, é fantástico. E é exatamente assim, você sobe, chega lá em cima, dá muito medo, e de repente alguém fala, vou contar até 3, 1, 2, e pronto, você já foi empurrado, você já caiu. A residência é muito semelhante ao bungee jump. Mas sabe o que você tava falando agora, né? Eu acho interessante isso, assim, de pensar, né? Igual você falou, eu acumulei muita experiência, mas num hospital público. Aí quando eu cheguei no privado, tinha coisa, né, diferente. Então, eu acho que vale esse olhar, sabe? E para todos os momentos. Eu acho que vale esse olhar de. Quando, às vezes eu vejo alunos chegando na residência, né? E eu ia falar isso mais pra frente, mas já que a gente já tá falando com um olhar do tipo assim, eu já sei. Eu já passei num hospital X na minha faculdade, então eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Então, tipo, você não precisa me ensinar, né? Ou eu não preciso aprender como se faz aqui. Poxa, né? Não, não é esse olhar, é outro lugar, talvez tenha outro jeito de encarar as coisas, de ver e tudo mais. E o oposto também acontece, né? A hora que você sai da residência, você tem que entender que você acumulou um conhecimento muito bom, mas dentro de um lugar, né? Com aquilo que as pessoas gostam, né? Enfim, eu lembro que tinha uma época. Acho que hoje não tem tanto, mas quando eu vim, né, pra cá, entrei na USP, que se falava muito assim: você é USP ou Unifesp, sabe? Então, assim, você Era. começa a ventilar. Você ventila em assistência controlada da pressão ou volume? Depende, você é escola USP ou você é escola Unifesp, né? Então, assim, até Tinha demais isso. com coisas desse tipo, assim, você aprendeu tudo, mas você aprendeu tudo daquela escola, daquele hospital, do sistema público, né, não do sistema privado. Então, a hora que você muda, né, ou que você vai para algum lugar, abaixa a bola de novo, porque todo Você começo vai tem precisar se esse readaptar àquela nova instituição. aprendizado, né? Exatamente. Então, por mais conhecimento que você acumule, é sempre muito melhor você chegar como uma pessoa que está começando, que está, né, iniciando uma jornada Olha, ali naquele lugar. um choque que eu tive. Eu passei lá 1 ano da residência e tal, e eu fui trabalhando nesse hospital privado. Eu lembro que o primeiro atendimento que eu fui fazer, e na época a gente usava manobras, né? Tinha um monte de coisa respiratória e tal, outros tempos. E aí eu lembro que eu fiz um atendimento assim, aí a chefe do hospital privado falou: interessante, a gente não usa muito esse tipo de abordagem aqui. E aí na minha cabeça, muito abusado, né? Eu pensei, tá, e usa o quê? Aí ela falou assim, mas vamos fazer um combinado, eu vou te mostrar a abordagem que a gente faz, e se você quiser, traga coisas, informações e evidências a respeito desse tipo de coisa, que a gente discute, a gente pode implementar aqui. E isso foi em 2006, quando eu saí da residência. E até hoje eu não consegui levar essas evidências. E aí eu fui moldado de uma maneira completamente diferente depois nesse serviço, sabe? Que era uma abordagem de reabilitação, era uma abordagem de intervenções de exercício, de mobilização e de não perder tempo com coisas que na época não tinha evidência. Então é o que você colocou. Cada serviço ele vai ajudar a te moldar. A residência é o primeiro passo, mas você vai viver várias outras coisas na sua vida profissional que vão lhe moldar como profissional depois. Então, você deu o Exatamente. exemplo da presunção, mas agora eu também acho que a gente tem que pensar que existe um outro perfil de aluno, que é o aluno que chega na residência, ele baixa todas as guardas e fala, eu estou aqui para aprender. E opa, aí eu também já discordo, porque a residência você já formou, você já é um profissional. Inclusive, para você entrar na residência, você tem que ter a licença do seu conselho profissional para que você exerça a profissão. Por mais que seja, eu concordo plenamente com você e acho que as residências têm que se estruturar melhor para ter esse acompanhamento, uma pessoa com mais experiência, próximo do residente, o staff, eu acho que tem que ter, aonde isso é falho, os residentes e os serviços precisam se organizar para isso, mas o profissional, o residente, ele é um profissional, ele tem que entender que ele já tem responsabilidades profissionais. Então não dá para falar assim, olha, tudo eu vou me isentar porque eu nunca fiz, porque eu não tenho experiência, mas se fosse um concurso, você falou, você passou no concurso, a partir do momento que você entrou, não tem alguém para pegar na sua mão.
né? Você precisa desenvolver porque você já está habilitado segundo as normas mínimas do nosso país. Então, eu acho que esse outro ponto também, os residentes precisam entender uma responsabilidade que eles têm e aproveitar essa responsabilidade para ir se desenvolvendo com calma, né? Eu acredito É muito uma, nisso. é uma virada de chave, né? E na verdade, essa virada de chave vai acontecer em várias fases, como a gente estava falando. E precisa, quando você entra na residência, precisa ter uma virada de chave. Você não é. Você. Tudo. Eu sou um pouco mãe, né? Acho que ainda tem uma pegada de aluno, mas veja, não é só aluno. Eu penso assim, né? Você vem da graduação, nas aulas teóricas, um pouco práticas ali, você é completamente aluno. Aí você tem uma virada de chave quando você entra no estágio. Que assim, tá, você é aluno, mas você já tem uma pegada ali do Você tem que fazer profissional. alguma coisa. Você tem que começar a colocar a tua cara profissional ali, né? Mas ainda você não tem crefito, como você bem disse, toda a responsabilidade do supervisor. Quando você vem para residência, isso já é outra virada de chave, né? Você tá ali para aprender, você tá ali para adquirir experiência, conhecimento. Eu acho que sim, tem que ter alguém ali um pouco mais velho, responsável, enfim. Mas, poxa, não tem mais a pegada do aluno de graduação, né? Onde, não sei. Tem uma pegada mais de um autoconhecimento, de uma autogestão do tempo, né? Eu acho que a balança, ela começa a pesar mais agora para você, né? Quando você tá ali no estágio da Perfeito. graduação, né? Tem um peso maior ainda pro supervisor, né? Quando você entra na residência, eu acho que o negócio, a transferência das responsabilidades, ela começa a ser mais para você. Lógico que eu defendo muito que isso deva ser um contínuo, né? Então eu não acho que os alunos de residência têm que chegar e toca o Sozinho. serviço, metade do UTI é sua, a outra metade é do fulano. Mas eu acho que também não dá para o aluno chegar e falar, nossa, isso eu nunca ouvi falar. Vou ficar E com pronto. dois pacientes aqui, e aí quando eu for atender ainda, eu não sei o que fazer, eu chamo o staff e falo, não sei o que fazer, né? Ou, né, tô vendo procedimentos acontecerem ali e eu tô, sei lá, por algum motivo com tempo sobrando e eu não vou, né? Então toda essa mudança, acho que de mindset mesmo, né, Sancler? De atitude, de posição, ela precisa acontecer quando a gente entra na residência, né? Então, eu acho que os extremos não são legais, né? E a gente vivencia isso, a gente que tá perto dos residentes, com uma certa frequência, né? Aquele extremo que chega, ai, não sei nada, tô num lugar novo. Eu sei fazer isso lá na minha faculdade, mas aqui eu não sei, né? E ele fica numa postura extremamente passiva, mas daquele também que chega numa postura de quem acha que, porque eu passei na residência, é uma prova difícil de entrar e tudo mais, eu não preciso de você, né? Ou eu não tenho nada a aprender, eu já aprendi. E essa coisa das redes sociais, hoje eu acho que amplifica muito, sabe? Então eu já tive Empoderaram residente. os aprovados em residência de uma maneira muito elevada, né? A gente tem É, que, quem não está na residência, quem não vivenciou ainda e almeja, tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, né? E até às vezes assim, porque você faz isso? Eu fiz um curso com fulano, sabe? Eu vim da faculdade de ciclano que faz desse jeito, né? E às vezes estar nesse lugar te deixa. Perde a oportunidade mesmo de você aprender com outras pessoas, porque, gente, existe muita gente boa para além das redes sociais, digamos isso, Que isso às é vezes nem tem importante, uma rede né? social como o Instagram, né? Exato, né? Então, lá na UTI, por exemplo, né? Os médicos da UTI onde eu fico, eles são sensacionais. E nenhum deles tem Instagram, sabe? Então, quando os residentes chegam lá, eu falo, olha, seja bem-vindo, deixa eu te contar uma coisa, você tá num lugar sensacional. Sabe esses médicos que não são famosos, diferente daquele que você acompanha no Instagram, os caras sabem tudo, né? Aproveita, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, ele é importante, né, Sancler? Exato. E também essa balança que você colocou, achei muito legal a analogia da transferência de responsabilidade. Quando ela pesa para o seu lado, ela traz para você a maior oportunidade de crescimento profissional que a gente tem. Então é hora de você aprofundar nos seus estudos, caprichar na prática que você vai exercer, porque você vai se desenvolver uma pessoa e um profissional muito melhor. Então, isso é muito legal. E outra coisa que, dentro dessas responsabilidades, eu acho que é fantástico na residência, é você entender o ambiente.
A residência, pela carga horária, pelo tempo que você fica lá dentro, ela lhe permite você vivenciar coisa que os estágios não conseguem mostrar. Como é que funciona a relação entre as pessoas? Como é que funciona uma unidade, um hospital? Quem conversa com quem? Quem faz o quê? Quem se posiciona em que hora? E você vai conseguindo desenhar para você que tipo de profissional você vai ser. Porque você está lá, que nem você falou, às vezes eu estou observando a forma como aquele nutricionista ou aquela nutricionista entra na UTI, se posiciona frente à equipe, e eu falo, caramba, eu quero daquela forma me posicionar como fisioterapeuta aqui. E aí você vai pegando coisas. Então, eu sempre digo, eu digo isso para os alunos no estágio, mas eles têm pouco tempo. Mas na residência, olhem, entendam o processo, saibam qual é o papel de cada um. Tem uma postura profissional positiva. Por quê? Porque a residência é o pontapé inicial. Você vai precisar ter uma carreira depois. E essa carreira vai depender muito do que você faz na residência, tanto para o desenvolvimento técnico, como para a sua rede de contatos que você vai fazer. Né? E isso é fato. Eu tenho certeza que você deve receber inúmeras solicitações assim. Você conhece fulano, ciclana, porque eles estão pleiteando uma vaga aqui, eles passaram aí na residência. O que você tem a me dizer sobre essa pessoa? Então, só lá na frente que a gente entende isso claramente, né? E aí não é só o diploma que vai bastar. Sabe outro ponto que eu penso muito, assim, e você falando me veio na cabeça, que é aproveitar as oportunidades, sabe? Eu sei que é um tempo muito cansativo, né? Exaustivo você chegar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, né? Tem muita gente que mora muito longe, né? Aqui em São Paulo, que a cidade é enorme, mas a primeira coisa que eu acho que eu diria é aproveite bem o tempo que você está lá, né? Porque é importante que você consiga fazer outras coisas, né? Que minimamente você consiga fazer um exercício físico, às vezes ler ou escutar uma música de outra coisa e tudo mais. Então, acho que o principal, assim, que vai te dar essa oportunidade de fazer essas outras coisas também. E assim, gente, é óbvio que não dá para equilibrar todos os pratos, né? Quem é mãe e pai sabe muito bem disso, né? A gente não equilibra todos os pratos. Toda hora tem algum prato caindo, né, Sancler? Então, apesar de eu achar é extremamente importante você manter uma rotina de atividade física, por exemplo, durante a residência, mas veja, não vai dar para ser a mesma rotina que você tinha quando você era aluno de Vai graduação. ter que fazer Ah, escolhas. eu fazia 7 vezes por semana atividade. Agora talvez você vai conseguir fazer 3, né? E Mantenha, olhe lá. mas. Cada escolha é uma Entendeu? renúncia, né? Exato. A gente falou sobre saúde mental aqui num episódio, né? Então, a gente não Foi. tá dizendo que isso não é importante e que no período da residência você tem que largar tudo e só viver a residência. Mas você tem que entender que ela vai pesar mais do que outras coisas nesse momento, né, Sancler? Então, talvez você vai ter que Perfeito. reduzir os dias de atividade física, por exemplo. Se você lia um livro por mês de outro assunto, agora talvez você vai ler um livro a cada 3 meses, entendeu? E Exato. Eu ia assim, colocar um por semestre ainda. mas o que eu quero dizer é que eu acho que às vezes eu noto assim os alunos aproveitando muito mal o tempo que eles estão lá. E aí Lá acaba dentro. que lá dentro, exatamente, e aí acaba que o tempo lá fora você acaba tendo que utilizar para coisas que talvez você podia utilizar lá dentro, né? Compensar. Então, É. Você vai lá fora, é, você vai ter que estudar dobrado, etc. Porque lá dentro, às vezes, você poderia, de alguma forma, numa discussão, numa leitura e etc., exato. fazer isso, aproveitar isso. E Exatamente. inclusive os editais, Débora, a maioria dos editais atuais, eles colocam como requisito que o fisioterapeuta não trabalhe durante a residência. Exatamente para que isso possa acontecer. Então, você tem uma carga horária alta? Tem, mas aí o edital pede que você não trabalhe, então você não vai dar plantão, você não vai fazer coisas oficiais, tá? Não estou falando das extraoficiais, mas coisas oficiais na profissão para que você possa se dedicar àquilo, à residência. E aí, para isso, hoje, Débora colocou que ela ganhava R$ 400. Débora, eu não ganhava nada. A minha turma foi a turma de transição na Escola Paulista. Até a turma anterior ganhava a bolsa de aproximadamente R$ 400. A minha turma e a seguinte da minha, se eu não me engano, não ganhava mais nada. Você tinha o direito de fazer, ganhava o certificado, mas não ganhava nada. Você ganhava o direito de fazer a pós-teórica, que acontecia à noite. E depois, aí vieram as residências. Então, assim, hoje a gente não vai entrar no mérito dessa discussão, mas tem a bolsa de 4.106,09 para que você cumpra 60 horas semanais. Ela, não vamos entrar no mérito se esse valor é suficiente para os tempos atuais. Eu sempre acho que todo salário tem que aumentar, principalmente o José Alencar falou aqui, que a gente deveria ganhar muito na profissão da saúde, muito pelas responsabilidades que a gente tem. Mas é uma base
inclusive é uma base em muitos serviços maior do que o fisioterapeuta profissional vai ganhar na sua atividade profissional, para que você possa se dedicar a isso. Então, os residentes precisam aproveitar isso mesmo. É uma oportunidade única que, mediante o esforço do residente, a trajetória acadêmica que ele desenhou, ele vai conseguir uma vaga que vai ter um retorno financeiro que vai permitir ele não precisar se matar em outros locais, para que ele possa, naqueles 2 anos, aproveitar ao máximo. Então, eu acho que aproveitar ao máximo é uma mensagem extremamente importante que a gente coloca aqui. E nos detalhes, né, Sancler? Porque é isso que você falou. Às vezes, por exemplo, outro dia tinha o pessoal da nutrição estava fazendo calorimetria no paciente, né? Então, assim, de repente, vale a pena, sabe? Diminui 5 minutos do seu atendimento e se enfia lá. Ai, posso acompanhar? Você não sabe quando você vai ver uma calorimetria de novo, mas aí quando aparecer lá na sua atuação profissional, você vai falar, nossa, já vi lá, né? E aí, às vezes é um assunto que de repente você ia ler lá na frente e que, poxa, você escutou a E Nutri falando, supriu você ali. já supriu ali, exatamente, né? Um procedimento, né? Pedir as coisas também, né? Assim, de repente, você vê que tá acontecendo alguma coisa, que vai ter uma estubação, de repente, sei lá, o fisioterapeuta pegou pra ele e falou, ah, posso eu fazer, né? Você acha que dá? Eu ainda, né? E ser responsável por essa gestão do seu conteúdo também, eu falo isso muito pros alunos. Eu fico louca quando chegar no final do ano e olha que é graduação. E aí eu falo, ó, põe um fez. Ah, nunca fiz fez. Eu falo, não, pera um pouco, você tá saindo da graduação e você não 5 anos. mexeu num aparelho, não pode. Você tinha que ter também essa responsabilidade de falar, A peraí, iniciativa, né? esse aparelho, isso aqui eu não fiz ainda, sabe? E eu quero fazer, né? De repente, de participar mais de discussões médicas. Eu lembro que quando eu saí do Sírio, né? E vim para trabalhar, muita gente falava, nossa, Débora, fico impressionada como você sabe coisas além da fisioterapia, né? Da parte médica e tal. E aí eu sempre falei, é porque eu sempre aproveitei muito, assim, o médico tava ali falando com alguém e eu tava fazendo, escrevendo alguma coisa, sei lá, eu parava, ouvia, me metia do tipo, você pode me explicar de novo que eu não entendi essa cirurgia, né? A gente no Sírio também tinha a oportunidade de fazer a pós e tinha muito essa parte mais, né, médica, digamos assim. Então acho que é isso, é aproveitar as oportunidades, assim, sabe? Meu paciente foi para um exame, eu não sento lá e fico olhando no celular, né? Eu vou acompanhar outra Exato. coisa, eu vou aproveitar esse tempo para ler, né? E, poxa vida, né, Sancler? Hoje, o tanto de coisa que tem disponível na internet, né? Cursos bons e que na nossa época não tinha, né? Então, assim, eu acho que hoje dá muito para aproveitar, né? Você só precisa conseguir É, ter essa iniciativa, né? você colocou a questão dos pratos, né, para quem tem filho, e para quem tem filho a gente fala muito sobre a questão do tempo de qualidade, né, que você tem que ter tempo de qualidade com os filhos. É a mesma coisa, quando você está lá dentro, esteja lá dentro de cabeça, esteja de corpo e alma, esteja presente e aproveite ao máximo, né, pô, nada mais brilhante para um staff ou para um professor quando um residente chega e fala, olha, quando tiver tal e tal coisa, me chama porque eu quero ver, eu ainda não vi, eu quero participar, eu quero estubar, eu quero auxiliar numa intubação, eu quero fazer o desmame, eu quero fazer um TRE, eu quero botar esse paciente fora da cama, nada melhor do que isso, né? Então, eu acho que esse é um desejo, né? É um desejo. É uma pergunta que eu vou fazer já já. Agora, Débora, eu queria, porque tem muitos alunos que ouvem a gente, né? Que estão na formação, no processo de formação. Eu queria que a gente levasse alguns minutinhos dessa conversa para falar sobre a preparação, né? Como é que um aluno pode se preparar para a residência? Hoje a gente tem meio que 2 vias de entrada para um programa de residência. Ou a gente tem via edital do próprio serviço, então, por exemplo, a USP, a Faculdade de Medicina da USP e o Hospital das Clínicas, ele pode elaborar o seu próprio edital para selecionar os seus residentes. Aqui, até o ano passado, o Hospital Universitário, o Onofre Lopes, tinha o seu edital que selecionava os residentes multiprofissionais para diversas áreas, dentre elas a terapia intensiva. E aí a gente tem agora um novo método de ingresso, que é o ENARE, né, que é o Exame Nacional de Residência. Então, algumas instituições aderiram ao ENARE e a entrada passa a ser pela nota do exame de residência. Mas eles são semelhantes. Se a gente for dentro desses editais, eles são semelhantes. Muda, eu vou dar um exemplo daqui. Aqui na UFRN a gente tinha, se eu não me engano, 15 questões de conhecimentos gerais e 35 questões específicas. O ENARE tem 20 questões de conhecimentos gerais e 40 questões específicas. Então são poucas coisas que mudam. Agora, para entrar na residência, a gente tem uma prova, que precisa ter uma nota e se classificar por essa nota, e tem uma análise de currículo,
que é uma análise de títulos. E aí eu queria que a gente passasse algumas mensagens para os alunos, como é que eles podem se preparar. E aí eu vou trazer o que os editais colocam. Participação como monitoria, participação em projetos de iniciação científica, participação em projetos de extensão. O ENAR ele foi até mais amplo. O edital do ENAR ele coloca participação em cursos, em congressos, tudo isso é contado, não só mais a apresentação de trabalhos. Você participar dos eventos também ajuda. Publicação, apresentação de resumos. Então, o aluno da graduação ele tem que quebrar o medo e ir lá. Eu lembro que na minha prova eram 22 vagas para a especialização da Unifesp quando eu fiz. E aí eu fiz a prova escrita e fiquei número 64. E eu fui para a entrevista e análise de currículos. E aí, no último ano da faculdade, por causa de um projeto que eu participava, a gente teve 4 trabalhos no Congresso Brasileiro de Cardiologia, 4 na SOCESP, 2 no CIFIR, teve um monte de trabalhos. Aí esses trabalhos todos me puxaram e eu fiquei lá no topo, nas primeiras posições. Então, assim, eu nunca fui monitor, eu nunca fui nada disso. Como é que um aluno pode se preparar? E muitos alunos procuram hoje, né? Eles falam sobre isso. Professor, eu quero fazer residência, o que eu preciso fazer? O que você traria aí para esse pessoal? Tô até respirando aqui pra pensar o que eu vou falar. Porque eu acho que não tem certo e errado, né? E aí eu vou acabar colocando a minha visão, a minha opinião, com a minha Isso. visão de mundo também, né, Sancler? Uhum. Mas antes de eu dar a minha, como você se preparou pra residência? O que Eu, você eu lembra? Porque faz confesso que eu tempo, né, não tive também. uma organização de preparação. Quando eu estava no último ano da faculdade, que eu decidi que eu ia, eu comecei a ver nos editais que tinham, né, nos processos seletivos que tinham, que tipo de assunto era cobrado para a prova. E eu comecei a estudar para esse tipo de assunto. Eu tive uma parte de ventilação mecânica muito pequena na faculdade. E eu vi que as provas que envolviam a terapia intensiva cobravam muito de ventilação mecânica, no boom de recrutamento alveolar e etc. Então, eu estudava esses assuntos especificamente para eu ir para a prova. E de preparação de currículo, até o 4º ano eu não tinha feito praticamente nada que pontuasse. Só que no 4º ano, do 4º para o 5º, eu entrei num projeto de reabilitação cardíaca e lá a gente desenvolveu muitas coisas. E também acabei entrando num projeto dentro da UTI. Então, o que eu falei, esses trabalhos todos, eles estavam acontecendo. Então, eu meio que garanti a minha parte de currículo nesse projeto. Então, foram trabalhos apresentados em congresso, mas diga-se de passagem, eu nem fui para os congressos, foram outras pessoas que apresentaram, mas eu participei de todos os desenvolvimentos. Então, eu ia, eu coletava dados, eu tabulava, eu fazia análise estatística, eu ajudava a escrever. Eu só não fui lá no congresso, infelizmente, depois que eu passei aí nos congressos grandes. Então, eu fiz preparação de currículo, foi exercendo o papel dentro de projetos e estudando os assuntos específicos que eram cobrados nas provas. Então, nesse último ano eu estudava, cai sobre PIP, aí o PIP, vou ler, cai sobre SARA, vou ler sobre SARA. Eu ia estudando aquilo que eu via que estava lá. Essa foi a minha preparação. Por que eu tô te perguntando isso, né? Vou falar como foi a minha também. Muito parecida, né? A minha faculdade eram 5 anos. Até o último ano, né? Até eu entrar no último ano, é, eu pouco sabia como que era uma prova de aprimoramento, né? De especialização na época. É, e aí, por que eu tô falando? E aí eu fui estudar no último ano, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tenho algumas ressalvas que são as mesmas que eu tenho com vestibular, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então, o que me preocupa hoje, por exemplo, a entrada dos alunos na faculdade e de repente no segundo ano eles estão, professora, eu quero fazer UTI e eu preciso me preparar para residência. Cara, na minha opinião, eu acho isso um absurdo, né? Por quê? Porque você tá no segundo ano. Primeiro, você nem conhece todas as áreas. Tudo bem, é o que eu falei. Eu entrei querendo TI, mas caramba, podia ser que eu tivesse mudado de ideia quando eu conhecesse outra área, né? Outra coisa, né? Essa fragmentação do conhecimento é uma coisa que a gente não defende, né? Então se você quer UTI, faça só coisas de UTI Soltei. desde o começo da sua faculdade. Caramba, e quantas coisas você vai deixar de aproveitar, né? Conhecimentos de outras áreas e que cada vez mais a gente tem incluído dentro do atendimento da UTI, né? Então, me preocupa um pouco esses extremos, assim, sabe, Sancler? Que às vezes eu acabo escutando de, eu tô no segundo ano, eu já vou preparar o meu currículo todo
pra UTI, vou só estudar isso. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo algumas coisas, né? Eu que acompanho os alunos do último ano. Às vezes, aluno que fica frustrado porque chega no último ano e fala, Débora, acho que eu não quero UTI. Mas e agora? Eu preparei Aí meu perdeu currículo tempo de inteiro. conhecer as outras. Eu não aproveitei as outras, eu preparei meu currículo inteiro e aí o aluno se sente obrigado a prestar um negócio que às vezes ele nem quer mais, porque afinal de contas ele só construiu isso, né, Sancler? Então eu acho que a gente tem que dar uma balanceada, assim, eu acho importante se preparar, né, acho que tem que estudar, porque, por exemplo, eu lembro que quando eu prestei o INCOR, teve uma pergunta que era qual era o nome de um dos folhetos da válvula tricúspide, né? Eu lembro que eu olhei aquela pergunta e falei, gente, Mas falou né? tricúspide. Tricúspide 1, 2 e 3. Sabe, tipo, pra que isso, entendeu? E, obviamente, se eu não tivesse estudado o livro de fisiologia inteiro, eu não saberia, não teria conseguido passar. Então, assim, apesar de eu ter minhas ressalvas com esses tipos de prova também, já que são elas que existem hoje, eu acho que sim, é importante se preparar, eu acho que tem que estudar, acho que tem que pegar o livro, tem que pegar o livro de fisiologia, além, né, fazer resumos, enfim. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma construção. Acho que é isso que eu diria, sabe? Construa o seu conhecimento, construa o seu ser profissional durante o processo, sabe? Então você está na graduação, você está no segundo ano, meu amigo, é hora de você aprender cinesioterapia geral. Não é hora de você ficar lendo sobre UTI, ventilação mecânica ou qualquer coisa Síndrome assim. do desconforto respiratório e ventilação protetora, né? Exato, assim, né? Você tá no terceiro ano, você tá tendo neuro. Poxa, entenda que aquele componente da neuro, né, Aproveita. vai te ajudar muito ali na UTI também. Então eu acho que tem que ter um balanço, sabe, nessa preparação. Sabe? Agora, é óbvio que, só pra engatar no que você estava falando, né, de congressos e tal, eu acho que isso tem que ser vivenciado a fundo na faculdade. Então, assim, você entrou no segundo ano, primeiro acho que não, mas segundo ano procura alguém, entra no laboratório, tenta começar a vivenciar a pesquisa, né? Eu sou uma defensora ferrenha, assim, dos alunos irem para congresso, então quem já fez iniciação comigo sabe que eu falo, ó, vamos, vai arrumar, mas eu não sei falar inglês, você sabe, vai que vai dar certo, né? Porque eu acho que isso é importante. Então, o que eu queria dizer é que eu acho que tem que ser consequência, sabe? Um currículo bem feito, um Perfeito. conteúdo bem feito, tem que ser É consequência de um consequência aluno interessado, de um e aluno não, participativo. e não a causa, sabe? Ah, porque eu tenho uma residência lá na frente, eu vou fazer isso. Você sabe que isso é uma coisa assim, trabalhar com regimento. Pega o regimento, o edital e coloca embaixo do braço. Tudo bem. Mas se você for olhar, o edital vai ter lá, tem que ter projeto de extensão, tem que ter projeto de iniciação científica e tem que ter monitoria. Ótimo. Mas olha, porque existe um limite, inclusive. Então, é meio ponto para cada 6 meses ou um ano de projeto de extensão, certo? Aí tem máximo de 1,5 ponto. Então não adianta você fazer 50 projetos. Não vai pontuar os 50. Então, você levando o seu curso, experimentando o que um curso tem a oferecer, se você for uma pessoa participativa, interessada, é o que a Débora colocou, vai ser consequência, porque vai chegar lá na hora, o seu currículo vai estar pontuando o máximo em todas aquelas atribuições, mesmo que você não tenha construído especificamente para a terapia intensiva. Você vai fazer isso. Agora, se você não fizer nada também, chegar no último ano e falar, eu quero construir um currículo, fica mais difícil. Mas se você for uma pessoa interessada, é uma consequência que você tem um currículo preparado para a residência. E aí, às vezes, as pessoas dão muito foco nessa construção do currículo e tiram o foco do estudo para a prova também. E a prova você pode estudar mais próximo do programa de residência, mais próximo da data da prova. Então tem que ter essa balança e achei muito legal você colocar que é uma consequência. Seja uma pessoa participativa, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que busca conhecer o seu curso, que para qualquer programa de residência é muito provável que você tenha um currículo com uma ótima pontuação, porque existe limite. Porque se não existisse, a faculdade se bagunçaria muito, muito. Então o limite ele é interessante para isso. Exatamente.
E é isso, né? É uma construção. Eu acho que a gente não tem que pular etapas, sabe? Me preocupa um pouco hoje ver alguns pulos de etapa. E é a mesma coisa que a gente tava falando, depois que você entra na residência, você pular a etapa de que você tá ali pra absorver o conhecimento de outras pessoas também e falar, não, eu entrei, então eu sei isso, né? Eu já estudei. Até porque a gente sabe que às vezes coisas que caem na prova, né, que cobram, na hora ali na beira-leito, aquilo ali não cabe, Não vai né? ser É aplicado. coisa de prova, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ficar pulando etapas, assim, sabe? Do mesmo jeito que quando você tá no primeiro ano da residência, se espera alguma coisa diferente de quando você tá no segundo ano, né? Onde você A deveria. maturidade vai ser outra, as responsabilidades vão Exato. ser outras. Exato. E aí, aproveitando que a gente tá falando isso, né, de pesquisa também, de congressos e tudo mais, eu acho que a residência também é um lugar para isso, sabe? E às vezes eu vejo pouco esse estímulo dentro da residência, Muita deles. assistência e distancia, né, das evidências científicas. Eu acho que é um lugar também, sabe? Não dá tempo, ou não tem condições de repente, né? Obviamente, o residente tocar uma pesquisa, mas de repente, assim, minimamente ele acompanhar uma pesquisa que está acontecendo, né? Tem uma pesquisa rolando ali, ele poder ser uma pessoa, de repente, que coleta o dado ali, ou que acompanha, né? A coleta do dado, mas assim, de alguma maneira ele tá imerso, né? Não 100%, né? De novo, são etapas. Ele não é Uhum, um mestrando nem um doutorando, ele é um residente. Mas exato. de alguma forma ele estar ali, né? Ter a opção de, olha, tá tudo bem, né? Você ir para um congresso, né? Mas de repente, poxa, se para ele ir para o congresso ele tem que repor todas as horas depois, também fica complicado. Difícil. Então, várias coisas nesse sentido. E aí, Sancler, eu diria assim, aproveitem as pessoas que passam por vocês na residência, né? E de novo, né? Esteja sempre aberto a todo mundo, porque às vezes você não conhece aquela pessoa da rede social, mas ela é muito boa, né? Mas ela tem muito a te oferecer, né? De repente ela é alguém muito foda da pesquisa e que não tá ali na rede social mostrando isso, né? E aí, de repente, eu tenho alunos às vezes que falam, Débora, agora eu não consigo pesquisar, mas eu quero fazer mestrado depois, né? Então, assim, já começa a dar alguns passos no Você sentido de pode estar caminhar, fazer perto um da caminho, né, uma trilha. pessoa. Exatamente, né? Então, eu acho que o principal que eu diria é isso, sabe? Aproveite. Não acho que você tá ali pronto, porque não tá, né? Eu não tô até hoje, né, Sancler? Você não tá, né? Não acho que você tá pronto. Venha com essa sede de eu vou oferecer o que eu tenho e eu vou pegar o que as Absorver o pessoas que eu têm, né? posso. Exatamente. Eu acho que é sempre sair dos extremos. Você não está tão pronto e nem tão despreparado, né? Você não precisa começar tão cedo e nem começar tão tarde a se preparar. A residência ela vai ser pesada, mas ela não vai ser tão pesada quanto várias coisas que a gente encontra na vida. E ela também não é tão leve quanto várias coisas que a gente gostaria que fosse. A residência ela não pode ser extremista. Ela tem que ser muito bem aproveitada porque ela é um passo dentro de um processo, né? Dentro de um processo. Posso só falar uma coisa antes que a gente termine também, que eu falo Lógico. muito para os alunos? E assim, chegue de coração aberto, sabe? Porque eu acho que o que acontece muito também hoje com essa facilidade de comunicação, né? Às vezes. Assim, deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que uma coisa que pode ser importante é você conversar com pessoas que já fizeram lá, né? Até isso era uma coisa que eu ia comentar, né, Sancler? Como escolher a residência, né? Que eu vou prestar, ou que eu, de repente, passei em várias que eu vou escolher, né? Vamos falar disso, aí depois eu volto no que eu ia falar. Acho que o que pensar, assim, né? Como que eu vou escolher, né? Então, acho que uma coisa é converse com pessoas que já passaram pela residência, ali onde você está pensando em ir, né? Então, procura nas redes sociais, enfim. E aí, o que você achou? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Mas lembre-se que toda opinião é completamente vestida da pessoa que tá dando, né? E aí, já aproveito para falar o que eu ia falar, então. Chegue com o coração aberto, né? Leve em consideração o que as pessoas falaram, de repente, para sua tomada de decisão, mas chegue assim, né? Deixa eu entender o que acontece aqui, né? Eu escuto muito É um assim dos auxílio, alunos. não é a verdade absoluta, né? O que você vai ouvir Exato. pode ser um auxílio, mas não é uma verdade absoluta. Eu escuto às vezes dos alunos assim, por exemplo, principalmente a gente que vem do SUS, né?
Ai, Débora, acho que eu vou ficar no SUS. Não quero ir pro particular porque me falaram que no hospital X, nossa, você nem atende. Cobrança, não Você sei o quê. só fica ali, o supervisor é que atende porque aluno não pode pôr a mão no paciente. Ou, ai, me falaram que, nossa, os pacientes de lá são um saco, eles nunca querem fazer nada, né? E eu que vim de um lugar privado no aprimoramento, eu falo, gente, na minha época isso não existia, imagina agora, né? Então, assim, ah, mas fulano, ai, mas falam que, né? Às vezes são, sabe aquelas histórias que vem, ninguém sabe quem falou, de onde surgiu, não tem fundamento Uma nenhum, mas mentira continuou contada tantas vezes que ela vira verdade. continua se replicando, né? Então, assim, chegue com o coração aberto. Ah, falaram que esse supervisor é bravo. Às vezes é bravo para aquela pessoa que tava quebrando mão, por exemplo, né? Então, chegue com o coração aberto. Mas acho que conversar com pessoas que passaram lá é interessante. Acho que tentar entender, assim, o que tem de aula? Né? Como que é a carga teórica desse lugar? Como que eles cumprem essa carga teórica, né? Isso me satisfaria, né? Ou não, não tem carga teórica legal, ou quem dá a carga teórica toda é só uma, sei lá, né? Então, olhar isso, né? Acho que considerar isso que eu falei lá no começo, de, poxa, esse tipo de hospital, esse tipo de paciente eu já vivenciei. Será que não seria legal eu vivenciar alguma coisa Variar um diferente pouquinho. nesse momento? Às vezes não, às vezes sim também, não tem uma verdade, né? Essa coisa de, vou morar fora, vou ficar fora, quais são os custos disso, né? Financeiros, psicológicos, enfim, né? Será que, eu quero construir minha vida aqui mesmo? Será que vale a pena eu sair, voltar ou não? Será que eu fico aqui? Então, acho que tudo isso pode ser considerado quando a gente pensa assim, né? Onde eu vou? Para o que eu vou escolher, né? Muito bom, muito bom. Bom, Débora, eu acho que a gente está para finalizar nosso episódio. A gente não tem pergunta dessa vez, né? Se tivesse uma pergunta, residência, fazer ou não fazer? É óbvio que fazer. Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer uma residência, mas Débora passou uma mensagem muito boa aí para a gente, quem tiver o interesse, quem estiver fazendo, entre de coração aberto, que você terá uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional e, com certeza, de desenvolvimento pessoal. Eu também diria, aproveite todas as pessoas. Conheça as pessoas, converse com as pessoas, crie vínculo com as pessoas, extraia o que essas pessoas têm de melhor para lhe oferecer, aprenda com erros, aprenda com situações que não sejam tão positivas assim, porque você vai sair uma pessoa melhor daquele período. Eu tive excelentes preceptores, eu tive excelentes colegas, eu tive profissionais de outras áreas que se tornaram referência, que eu pude trabalhar junto e etc. Eu também considero que foi um período muito interessante. E para a gente terminar, você tem alguma dica hoje, Débora? Eu tenho uma. A gente estava conversando, eu estava pensando aqui, a gente falou muito sobre o preparo, né, a postura e tal. E você falou estudar. Então, eu vou recomendar ao pessoal o Profísio. Esse aqui é um volume aleatório, tá bom? O Profísio é o programa de atualização. Por quê? Porque o Profísio, ele traz vários assuntos atuais e eles ajudam muito no direcionamento das pessoas no estudo do que a gente tem hoje dentro da terapia intensiva. Então, eu recomendo fortemente, e em breve tem um capítulo nosso, está saindo no Profísio também, já fica propaganda aqui. Fica a dica, então. Acho que essa é a dica desse episódio. Muito bom, Muito bom. pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, né? Encaminha aí para os seus amigos, para as pessoas que estão começando a faculdade, estão no meio da faculdade, estão terminando. Acho que todo mundo vai se beneficiar para os dessa residentes, né? Para os conversa. residentes também. Você, residente, vem dar um feedback para a gente. Nada a ver com o que vocês falaram, concordo plenamente, concordo em partes, vem conversar com a gente. Isso, exatamente, né? E acompanhem a gente, então, nas redes sociais e se inscreva lá no nosso canal do YouTube e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.